Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje é dia 10 de agosto, sexto ano, e nós vamos dar continuidade. Hoje o tema da aula é Hora da Leitura. Então nós vamos fazer a leitura daquele texto do Pequeno Príncipe, que nos vídeos anteriores nós já falamos da história, do autor, um resumo da história, e depois nós vamos responder algumas perguntas do Explorando o Texto. Então, antes de iniciar propriamente as perguntas, eu coloquei aqui um glossário para vocês entenderem algumas palavras que vão ser mencionadas no trecho da obra O Pequeno Príncipe. Cativar significa conseguir atenção, afeto ou seduzir. Eu fui cativado, né? Alguém me seduziu, conseguiu meu afeto. Rito quer dizer costume, rotina. E monótona quer dizer enfadonho, repetitivo, tedioso. Aquela aula foi monótona. Eu espero que não seja o caso desta aula que vocês estão tendo aqui. Bom, referente à maneira como esse texto ele é construído, o texto que nós vamos ler, eu preciso revisitar algumas informações, explicar para vocês alguns aspectos da organização dele. Então, nesse texto, você vai perceber que ele é organizado em 3 formas. A primeira, aparece primeiro a fala do narrador e depois da personagem. Vou dar um exemplo. Após uma reflexão, acrescentou: o que quer dizer cativar? Neste caso aqui, em destaque, o que aparece primeiro é a fala do narrador e depois, 2 pontos e travessão, a fala do personagem. Então você vai reparar isso neste texto, na construção desse texto do Primeiro Príncipe, do Pequeno Príncipe. A segunda forma da organização desse texto: a fala do narrador aparece no meio da fala do personagem. Exemplo: os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. Então vai acontecer muito também dessa segunda forma. A fala do narrador no meio da fala da personagem. E a terceira organização possível desse texto é quando aparece primeiro a fala da personagem, depois a do narrador. Exemplo: desculpa, disse o príncipezinho. Então, essas são as 3 formas de organizar a fala das personagens que vocês vão reparar nesse texto. Com muita frequência, ele vai aparecer organizado, o diálogo, né, dessas 3 formas aqui que eu acabei de mencionar. Agora preste atenção nas perguntas que serão respondidas desse texto. Então, ao ler o texto, é importante que você faça a leitura dele dessa forma, Você vai ler sempre com o objetivo de responder essas questões aqui. A primeira: quais são as personagens da história? Então, durante a leitura que eu vou fazer, procure marcar a resposta a essa pergunta. 2. O narrador da história é também uma personagem? Sim ou não? E como você chegou a essa conclusão? 3. Na história do Pequeno Príncipe, a raposa é um animal personificado. Essa é uma afirmação, tá? Ela sente, pensa e fala como ser humano. Como a raposa, agora sim a pergunta, como a raposa definia a amizade? É isso que eu quero que você responda. 4. Releia o trecho em que aparecem as palavras cativar e rito. Lembra dessas 2 palavrinhas?
Letra A. Escreva o significado que essas palavras têm no texto. Cativar e rito. B. Procure as palavras no dicionário e confira a sua resposta para ver se confere. 5. Segundo a raposa, o que é preciso para cativar um amigo? Você vai buscar a resposta dentro do texto. 6. A raposa valoriza o silêncio nos primeiros encontros entre os amigos e justifica seu ponto de vista com a afirmação: a linguagem é fonte de mal-entendidos. Essa é a afirmação. O que você entendeu dessa afirmação? A linguagem é fonte de mal-entendidos. Aí responda. 7. Em outro momento, a mesma personagem afirma: descobrirei o preço da felicidade. Sabemos que a palavra preço, em seu sentido próprio, significa valor, custo de algo que se vende. No contexto em que ocorre a fala da raposa, quando a gente fala de contexto, é o que vem antes ou depois da fala dela. Qual o significado da palavra preço? Questão 8. Releia um trecho da narrativa em que a raposa está explicando ao príncipe o que é cativar. Lembre-se do que estudou a respeito da função dos artigos, que a gente já estudou nos textos, e responda as questões a seguir. Então, o trecho que você vai ler é este aqui. Este é o trecho que você vai ler. Depois, pensando no que você aprendeu a respeito do artigo, ele é definido ou indefinido, você vai responder as questões A e as questões B. Se necessário, recorra à apostila anterior sobre o significado do artigo. Letra C. Releia a continuação da fala da raposa. Essa é a continuação que você vai ler. Tudo bem? E aí depois você vai responder a esta pergunta que vem em seguida. Questão 9. Veja como a raposa conclui a sua explicação sobre o que é cativar. Aí nós temos essa fala aqui, que é a conclusão do que é cativar. Você vai ler esse trecho e depois responder. Letra A. O que a raposa quis dizer com a expressão minha vida será como que cheia de sol? Letra B. Ao falar com o príncipe, a raposa usa palavras e expressões como sol, trigo, cor de ouro e dourado. O que tem em comum quanto à cor? Responda. Letra C. Compare as características do trigo com as do príncipezinho. Que relação há? E 10. O que você entendeu a respeito da palavra rito? Por que a raposa considerava importante ter rito? Então, essas são as primeiras questões que você vai responder. E para isso eu vou fazer a leitura agora do trecho do texto para te ajudar. E depois você pode fazer essas questões. Bons estudos e até a próxima aula.